2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra de Deus, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, falando a respeito da igreja da Macedônia. Ele está dando um testemunho, um depoimento, ele está muito satisfeito com o que ele viu em termos de generosidade na igreja da Macedônia. Todos eles, naquele momento, só para historiar para você, era um momento de crise profunda, inclusive financeira, naquela região e naquele momento. E Paulo, que era o apóstolo, que era aquele que fundou essas igrejas, ele vendo a igreja, uma das igrejas sofrendo aqui muita pressão, a igreja na Judéia, então ele que era o fundador, estava conectando todas as igrejas, ele escreve para a igreja de Corinto, falando sobre a ação que a igreja da Macedônia fez para ajudar os irmãos da Judéia. Então, aqui ele narra algo que, daqui eu quero destacar para você, a terceira marca nesta série que estamos fazendo. A primeira, como eu já disse, foi a alegria, a segunda foi a extravagância desta igreja, e a terceira que vamos ver hoje é a consagração desta igreja, um tema muito importante. Acompanhem comigo aqui. E agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Que graça é essa? Versículo 2. Em muita prova de tribulação, ou seja, eles não estavam com a vida sossegada, tranquila, né, tudo certo, sobrando dinheiro, sobrando recursos, sem crise nenhuma, tudo estável. Não. Ele diz, pois em muita prova de tribulação, apesar de tudo isto, houve abundância da sua alegria, e a sua profunda pobreza transbordou em riquezas da sua generosidade. Versículo 3. Pois segundo as suas posses, o que eu mesmo testifico, e acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos, súplicas, o privilégio de participarem deste serviço, que se fazia para com os santos. Versículo 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Vou ler de novo o verso 5, que a nossa meditação será em cima dele. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Espírito Santo de Deus, torna esta palavra profecia no nosso coração, torna, Senhor, realidade para a nossa vida e torna, Senhor, adequada ao momento que estamos vivendo aqui hoje. Fala com todos nós, não deixe ninguém de fora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Cutuca o seu irmão do seu lado e fala assim, Deus vai falar com você, fique atento aí. Deus vai falar com você. Consagração. Eu tenho uma definição em cima desse texto que eu quero só enfatizar aí primeiro, que é o tema de hoje. Consagração. Veja que o que Paulo escreve aí no versículo 5, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, naquilo que ele nota dos irmãos. Ele está elogiando, reconhecendo o que esta igreja fez em favor do outro. Ele está reconhecendo, ele está trazendo ali o fato de que eles estavam vivendo muita tribulação, não estava um momento fácil para eles também, a igreja da Macedônia, mas eles rogaram, eles pediram, eles insistiram, eles suplicaram para que Paulo permitisse eles participarem do socorro financeiro
para a igreja que estava passando por problemas, a igreja na Judéia. E Paulo testemunha o seguinte fato, mostrando que esta igreja, esses irmãos, eram irmãos que tinham conhecimento, revelação de que eles não se pertenciam mais. Eles eram pessoas consagradas. Eles só fizeram o que fizeram porque eles tinham esse entendimento. Então Paulo escreve ali, conforme está lá na projeção para você, ó, primeiro eles deram a si mesmo ao Senhor. Meus irmãos, ninguém consegue ser generoso, ninguém consegue ser amoroso, ninguém consegue ser perdoador, ninguém consegue viver a vida cristã de fato, de verdade, se ela não pertencer a Jesus. Não tem jeito. Enquanto você for controlado pelo seu ego, enquanto você for controlado pelos seus interesses, enquanto você viver para si mesmo, você não é uma pessoa consagrada. E aí você não consegue viver para os outros. Então Paulo reconhece isso, olha, primeiro eles fizeram o que fizeram, eles quiseram participar, eles quiseram ajudar outros, por quê? Porque eles eram pessoas consagradas, eles primeiro deram a si mesmo ao Senhor. Porque quando você não reconhece isto, que Jesus é Senhor da sua vida, dono da sua vida, você não é capaz de reconhecer que Ele é dono das suas coisas. Aí você se torna egoísta, porque você acha que tudo é seu. É o meu carro, é a minha casa, são os meus filhos, é o meu trabalho, tudo é meu. Então, assim, esse vício de linguagem nosso, isso nos estraga e não nos permite que nós reconheçamos e todo momento reconheçamos que somos do Senhor e pertencemos a Ele. E aí, quando se trata de você compartilhar daquilo que você tem, que Deus te confiou, que Deus colocou para você administrar, você tem dificuldade, porque você acha que é seu. Eles só foram capazes de doar, até mesmo, como pregou o Cido semana passada, de forma extravagante, ou seja, fazendo além do que podiam fazer, porque eles reconheciam que eles não eram deles mesmos. Eles reconheciam que eles não eram dono de nada. Abra comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Fica aí com sua Bíblia marcada aí, mas abra comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Conforme cantamos agora, amado, Senhor meu, incomparável és. Então vamos aqui ver o que é isso que a Bíblia diz sobre este assunto. Versículo 18, vamos ler o 17 também para pegar o contexto, entre o 17 até o 19. Ora, se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, 1 Pedro 1,17. Se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, presta atenção aqui. O Espírito Santo está lembrando Pedro aqui, dizendo o seguinte, olha, vocês estão numa peregrinação. Nós estamos de passagem nessa terra. Você é eterno. Isso também a gente perde de vista. A gente vive, senhor Ivan, pensando que tudo restringe-se aqui ao agora. Esquecemos, Edson, que nós somos eternos. E que nós somos peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. A nossa vida nesta terra é uma janelinha só de tempo. É 70, 80, 90 anos no máximo. Para a eternidade isso é nada. Então Pedro está dizendo, olha, se vocês invocam por Pai, aquele que sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos peregrinando aqui. Fala para o seu irmão do seu lado, você sabia que você é um peregrino? Olha que título bacana, você é um peregrino. Peregrino. Aliás, tem um livro, tem um filme maravilhoso sobre esse tema, né?
Peregrino, de John Bunyan. Os novos cristãos não sabem nem quem eu estou falando, né? Mas vai atrás. O Peregrino é uma história maravilhosa que nos ajuda a entender o que isso significa a vida cristã. Veja o verso 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, comprados, libertados. Isso que significa resgatar. Da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Você foi resgatado, você foi comprado. Esta igreja tinha esta noção, esta revelação de que eles haviam sido comprados, resgatados, tirados de uma vã maneira de viver. Por isso eles não consideravam nada seu. Por isso eles tinham facilidade para ser generosos. Eles tinham facilidade para amar o próximo. Eles tinham facilidade para compartilhar daquilo que tinham. E Paulo escreve, então, voltando lá ao tema ali, né? Eles se deram a si mesmos ao Senhor. E depois, pela vontade de Deus, se deram a nós também. Isso se aplica a todas as áreas da nossa vida. Você não será generoso, marido, para com a sua esposa, se você não reconhecer que você pertence ao Senhor. Você não se pertence a si mesmo, que você foi comprado. A esposa não será generosa para com os... Eu não estou falando de dinheiro, vocês estão notando? Estou falando de vida. Você não vai ser generosa para com o seu marido, se você não tiver a noção, a revelação de que você não se pertence mais. Não se pertence mais. Quando eu estava voltando uma vez de Manaus, nós voltando de Santarém, o ano passado, nesta época, nós estávamos no avião, eu e o pastor Carlos Alberto, sentados, pegamos o voo lá em Santarém, ele fez escala em Manaus, e em Manaus subiu uma figura, né, no avião, sempre tem as figuras, né? E veio na nossa direção, eu falei, só falta ser a poltrona do nosso lado. E não é que era? Sérgio Malandro. E aí sentou do nosso lado. Aliás, a poltrona dele não era no meio não, era demais para ele. Sentou do nosso lado. E primeiro ele dormiu, porque o voo de Manaus para cá é 4 horas de chão, né, de ar. Aí lá pelas tantas começamos a conversar e tal, bababá, e não sei o quê. Ele virou para o pastor Carlos Alberto sem noção nenhuma. Aquele noção para quê, né? Ele falando da vida, não sei o quê, e de sei lá, e um monte de coisa, né? Aquelas conversas que vai para lá e para cá. E o pastor Carlos Alberto dá trela para as pessoas, e eu querendo que acabasse aquele voo logo, né? Mas ele virou assim, falou para o pastor Carlos Alberto, falou, por exemplo, o senhor consegue ser fiel à sua mulher? Quantos anos de casado o senhor tem? Ele falou, 50. O senhor consegue ser fiel à sua mulher? Ele falou, o pastor Alberto bate para ele, falou, claro que não. Ele falou, está vendo? O senhor não é um pastor? Eu falei, claro que não. Mas o Cristo que vive em mim... Aí quebrou ele no meio, Ulisses. O Cristo que vive em mim... Claro, depende de mim, meu amigo. Depende de mim. Eu tirei umas 10 mulheres. Rapaz, 70 anos. Aí foi por aí, né? Então, é o Cristo que vive em mim. Eu falei, meu Deus, eu só aprendi, né? Aprendi mais uma, que eu achei que sabia alguma coisa, né? Então, sabe, meus irmãos, quando você tem a consciência de que Cristo vive em você, não é mais você quem vive. É Cristo que vive em você. Aí você não é mais de si mesmo. Aí você é capaz de ser generoso para com a sua esposa, a esposa ser generosa para com o seu marido, os filhos serem generosos para com os seus pais. Os pais serem generosos para com os seus filhos. E fica aquela luta de generosidade dentro da casa. Aquela disputa para ver quem é mais generoso. E um ambiente celestial aí nessa casa. Um querendo servir mais que o outro.
Os filhos brigam, falam assim, não mãe, a louça hoje é minha. Aí aquela confusão, não, é minha, não, é minha. Aquela generosidade. Esqueci de comprar azeite, o filho levanta, não, eu vou. Os dois vão para a porta assim, uá! Tanta generosidade. Quantos querem ver isso na sua casa? Os pais querem, né? E os filhos também querem? Pais generosos, que pensam nos filhos. Maridos que não são capazes de olhar para uma outra mulher e desejá-la e cantá-la, porque eles não pertencem a si mesmos. São consagrados. Mulheres que são incapazes de flertar com outro homem, de se vestir para um outro homem, de provocar um outro homem, porque elas são consagradas, elas não se pertencem mais a si. E querem fazer o melhor para o seu marido. Querem fazer o melhor. O marido quer fazer o melhor para com a sua esposa. E os vizinhos, vendo esta relação, ficam maravilhados. Se sentem atraídos. Se sentem irresistivelmente atraídos para perguntar, que estilo de vida é esse que vocês vivem? Não vejo uma gritaria, eu moro aqui há 10 anos do lado de vocês, nunca vi uma gritaria nessa casa. Que isso? Vocês são anjos? Por quê? Porque a gente consagrada, que não vive mais para si mesmos. O marido não quer impor a sua decisão. Ele quer servir. Ele decide sim, mas ele decide com amor. Ele constrange sim, mas ele constrange com amor. Meus irmãos, isso é vida cristã. Esta igreja vivia assim. Esses irmãos, eles estavam brigando com Paulo, em outras palavras, dizendo assim, me deixe participar. Paulo falava assim, mas vocês estão tão carentes, vocês não têm recursos, vocês estão vendo a tribulação. Mas eles rogavam, deixa a gente participar, por favor. Mas vocês não têm nem para si mesmo, não importa, nós vamos separar o que nós temos. Hoje eu saí daqui do culto, fui aqui no Sonda comprar um negócio para levar para casa aqui, para completar o almoço, e eu vi a cena que eu falei com vocês um dia desse aqui. Na hora que eu entrei, tinha um cara vendendo umas coisas assim, vendendo umas agulhinhas e tal, que eu voltei, achei, era uma outra, o ponto tinha mudado o ponto, era uma outra pessoa, e outra, uma senhora, estava assim com um carrinho, com umas caixas que ela tinha pego do mercado. E o que me chamou a atenção, ela estendeu 2 caixas no chão assim, ela estava com 2 cachorros. Os 2 cachorros deitados, um em cada caixa. Ela montou uma cama para eles deitarem. Uma mulher em situação de mendicância consegue ser generosa para com o cachorro. Sabe, meus irmãos, nós vivemos num mundo egoísta. Mas esse egoísmo não vai mudar se Deus não fizer um milagre em nós. Depende de nós vamos ser egoístas. Então nós podemos repartir daquilo que nós temos. Daquilo que nós temos. Os que têm salário, trabalho formal e que estão trabalhando, talvez estão pensando agora no 13º que virá aí, né? Novembro e dezembro. O que é que eu vou comprar? Que Deus mude isso no nosso coração. A gente pergunta assim, a quem vou abençoar? Com quem vou repartir?
Nós vamos fazer o lançamento hoje do Papai do Céu aqui, ó. Projeto Papai do Céu. Nós vamos fazer uma brincadeira aqui hoje. Esta comunidade vai adotar 1.400 crianças. Esta igreja generosa, que é você, nós vamos adotar 1.400 crianças. Todo o projeto são 2.700 crianças. Pobres, que circulam as nossas creches. E nós vamos presenteá-las com uma roupa nova, um calçado, um brinquedo, e vamos adotá-las em oração. É mínimo, né? É pequeno, mas começa pequeno. É só para você não pensar em si mesmo. É só uma ilustração, é só uma sementezinha, é só uma possibilidade para você viver para o outro. Seguindo o texto aí, pode seguir esse verbo consagrar, ele aparece de duas formas na Bíblia. Essa é uma definição do dicionário Strong's. E há dois verbos que definem ele. O primeiro dele é o kadash, que significa consagrar, santificar, preparar, dedicar, ser separado, ser colocado à parte. Consagrado, ser proibido. Eu gosto dessa expressão. Aquilo que é consagrado é proibido mexer. Se a sua vida pertence ao Senhor, você é consagrado a Ele. Deus diz assim para Satanás: olha, neste aqui, na Nice, é proibido você mexer, porque ele é consagrada. A Bíblia diz que ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar e tal. Mas nos nascidos de Deus está escrito que aquele que é nascido de Deus, 1 João 5,18, o nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque o que de Deus é gerado está nele e ele o guarda, e o maligno não pode tocar. Não pode tocar. E se tocar, Osmar? Se tocar porque Deus permitiu, para algum propósito. Mas sem a permissão de Deus, e a maior ilustração disso é Jó. Jó era um homem consagrado. Vai ler lá Jó capítulo 1. Lê o capítulo 1, 2, você já vai entender. Jó era um homem consagrado. Satanás, o anjo Lúcifer, aparece diante do trono de Deus e Deus desafia Lúcifer, dizendo: olha, você viu meu servo Jó? Você tem visto como ele anda? Aí Satanás lançou um desafio para Deus também. Também, do jeito que o Senhor trata ele. Tire as coisas dele, o senhor vai ver se ele não te amaldiçoa. Ele te ama porque o Senhor abençoa ele o tempo todo. Tire as coisas dele, o senhor vai ver como ele vai negá-lo. Deus falou: gostei, pode tirar. Te dou permissão. Jó perdeu tudo, inclusive a mulher e os filhos. Mas não negou a Deus. Sabe o que Deus fez, Nelson? Restituiu tudo em dobro do que ele tinha. Por quê? Porque ele era um homem consagrado. Ele era separado. Ele era dedicado a Deus. Ele foi aquele cara colocado à parte. Isto é ser consagrado, meu irmão. É tornar sagrado. Sabe, naquele negócio, olha, isto não mexe que é sagrado. Sabe aquela expressão que a gente usa às vezes? Olha, isto aqui é sagrado. Ó, isso aqui não mexe, isso aqui é sagrado. Eu vou guardar esse recurso aqui, esse dinheiro, para um propósito lá na frente. Esse dinheiro é sagrado, eu não mexo nele. Há mais de 20 anos atrás, eu fiz uma previdência para os meus 2 filhos.
para ajudar um irmão, que hoje é pastor lá em São Bernardo do Campo, que falou: mas me ajuda aí. Estava começando a trabalhar com o Sidão ainda. Me ajuda aí, faz uma apólice aí, uma previdência para o Vitor e para a Carla, para garantir a faculdade deles. Sabe aquelas cantadas de vendedor? E que quando você gosta do cara, aí que você gosta que ele cante mais você mesmo? E eu fiz isso. Eu falei: esse dinheiro vai ser sagrado, não vou mexer nele. Meu irmão, passei por crise, por lutas, por pressões na vida financeira. Esses 20 anos, passei por tudo quanto é coisa, como vocês todos passaram. Porque eu pus na minha cabeça que aquele dinheiro não me pertencia, ele era sagrado. Edson, eu não queria nem saber. Quando chegava o extrato, eu rasgava, eu jogava, eu não queria nem saber quando tinha. De vez em quando, meus filhos, lá pelos 18 anos, assim, que eles se tocaram que tinha uma graninha lá. Pai, quanto tem lá? Eu falei: não sei. Esses dias, este ano, eu chamei os dois e fiz uma reunião solene em casa e abri o extrato para eles. Falei assim: olha, aqui está o meu dote para vocês dois. Mais de 20 anos de contribuição. Não mexemos nisto. Eu não mexi nisto. Porque era deles. O momento aí que houve uma necessidade para não fazer empréstimo, eles pegaram um pedacinho de lá para suprir algumas necessidades, mas eu não mexi naquele, porque ele não me pertencia. Porque era sagrado. Sabe, meus irmãos, algo que é sagrado é algo que é proibido de mexer. É proibido de usar. Deus quer que nós tenhamos esta visão de que nós somos consagrados a Deus. Nós somos santos para Deus. Nós somos separados. Nós somos colocados à parte. Veja o outro verbo agora. Procrasterel. Significa aderir a alguém, ser dedicado ou fiel a alguém. Quando eu me casei nesta comunidade, em 27 de setembro de 1986, portanto, 30 anos atrás, eu fiz uma declaração para minha esposa e ela para mim, de que nós íamos aderir um ao outro, nós íamos ser dedicados um ao outro, nós iríamos ser fiéis a alguém, porque nós estamos sendo consagrados um ao outro. A Nice me pertence e eu pertenço a ela. Isso é ser consagrado. Continuar em todo o tempo no lugar é perseverar e não desfalecer. Nós tivemos muitas lutas em 30 anos de casamento. Mas porque éramos consagrados a Deus, primeiramente a Deus e um ao outro, nós perseveramos e não desfalecemos, porque o Senhor habita em nós. Consagrar é estar em constante prontidão para alguém. Eu procuro estar em constante prontidão para minha esposa, para servi-la, para ser generoso para com ela, para buscar o melhor para ela. É servir constantemente. Isso é ser consagrado. E é assim que nós precisamos nos relacionar em relação a Deus. É viver assim para Ele. Ser dedicado, fiel a Ele em todo o tempo. Continuar em todo o tempo num lugar. Perseverar e não desfalecer. Estar em constante prontidão para Ele. Servir constantemente. Isso que significa consagrado. Uma igreja generosa é uma igreja consagrada. Para finalizar, a palavra consagração pressupõe exclusividade. Quem é consagrado é exclusivo. Não é possível ser consagrado a dois deuses. Não é possível ser consagrado, dedicado a duas pessoas. Eu sou da minha esposa, mas eu sou da minha amante.
Não existe isto. Isso é adultério. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus, vão para o inferno, meus amigos. Ou eu sou da Nice e ela é minha, ou nós somos adúlteros. Não existe isto. Não existe eu ser do Senhor e ser também de um outro Deus. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo também a Mamon. Eu sirvo a Deus, mas eu sirvo também a luxúria. Eu sirvo ao Deus ego, ao Deus luxo, ao Deus dinheiro. Não existe isto. A consagração pressupõe exclusividade. Tito 2,14 diz que Deus veio para remir para si um povo seu especial, exclusivo, propriedade exclusiva. Você pertence ao Senhor. Se você pertence ao Senhor, você não é possível em pertencer a outro. Você quer ver uma coisa que eu estava pensando sobre isso, uma coisa muito simples. Você já viu alguém falar assim, olha, eu sou palmeirense, mas eu gosto do Corinthians também. Você já viu isso, não? Não existe. Não existe. Por quê? Essa devoção que as pessoas têm para um time de futebol, por exemplo, que é uma devoção, tem gente que faz disso uma religião, briga por causa disso, mata por causa disso. É uma devoção, é uma idolatria. Torcedores cujo Deus é o seu time, é uma idolatria. Fazem tudo em função daquilo. Os compromissos têm que girar em torno daquilo. Ele põe na agenda dele os jogos do time. E se der, ele vai no culto. Se der, ele assume outro compromisso. Mas tem gente que é assim, meus irmãos. Deixa eu falar para vocês com toda a liberdade, isto é idolatria. Deixa eu falar um pouquinho mais. Quem falta num culto por causa de um time, ver o time jogar, está dizendo o quê? O mais importante é o quê? Ulisses, fala para mim. Então, meus irmãos, nós temos que definir. Você sabe, nós estamos entrando numa fase neste mundo que nós estamos relativizando tudo. Tudo é relativo. Isso é para você, Osmar, para mim não é. Isso é para o outro, para mim. Cada um faz do seu jeito. E o jeito da palavra? E o que Deus pensa? Não importa. Não, mas você não pode ser radical assim. Radical? Coisas tão básicas. Veja o que Jesus disse, por exemplo, para enfatizar isso. Olha lá, Mateus 6,24. Vamos ler juntos ali, por gentileza? Ninguém pode servir a dois senhores. Mais uma vez. Ninguém pode servir a dois senhores. Pela terceira vez você grava. Vamos lá? Ninguém pode servir a dois senhores. Olhe nos seus olhos do seu irmão e pregue isso para ele. Eu falo, ó, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém. Ah, mas eu acho que eu tenho maturidade para, sabe? Não tem maturidade. Porque Jesus foi quem disse que ninguém pode servir a dois senhores. Ou você aborrece-se de um, ama o outro, ou você se devota ao outro e despreza o um. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Riqueza, você pode botar qualquer outro Deus aí. Não é só a riqueza, não. É qualquer coisa. Acabou a ministração.
E eu quero, olhando nos seus olhos, assim, como estou. Eu queria dar uma oportunidade hoje à tarde para aqueles que aqui estão, que são racionais, são inteligentes, gente que entendeu a mensagem, mas ainda não tomou uma decisão, porque consagração é algo voluntário, não se força. Não se força. Outra coisa da consagração também, tem muitas outras coisas, esse tema é riquíssimo, mas eu vou parar por aqui. A consagração é algo voluntário. Paulo diz aí, primeiro, eles deram voluntariamente. Não se força ninguém a consagrar nada, ou a consagrar-se. Nós vamos cantar um cântico. E eu quero deixar com você o seguinte desafio nesta hora. Se você reconhece que Jesus ainda não é Senhor sobre a sua vida, que você não é este separado, você está sendo bombardeado pelo diabo tantas vezes, você não consegue ser exclusivamente de Deus, você até tem uma simpatia, você sabe que é isto, mas você não decidiu-se ainda a consagrar a Ele. Eu quero orar com você. Sabe por quê? Eu vivi muitos anos assim, como eu estou falando para você. Eu tinha tudo na minha cabeça, porque eu fui ensinado na escola dominical dos 6 aos 13 anos. O que era Deus, o que era Jesus, o que era... Eu tinha todo entendimento. Mas eu não pertencia ao Senhor. Se eu morresse naquele dia, eu sabia que eu não iria viver na eternidade com Deus. Porque eu não era consagrado. Apesar de a minha mãe ter me consagrado quando eu era criança. Olha que interessante. Mas eu sabia que agora na fase adulta eu teria que voluntariamente tomar a minha decisão pessoal e voluntariamente dizer, não, pera. Eu entendi. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu não quero viver para Satanás, eu não quero viver para este mundo, eu não quero viver para estes valores deturpados, eu quero viver para Deus. Eu fiz isso dia 14 de fevereiro de 1983. Foi tão marcante que eu lembro a data, eu lembro a cena, estou vendo a cena aqui na minha frente. Quando eu disse, chega, eu tinha 22 anos. Chega. Ninguém me forçou nada. Minha mãe não estava lá, meus amigos, ninguém me forçou nada. Eu ouvi Deus falando ao meu coração. E eu tomei uma decisão para não andar nem 1 milímetro para trás mais. E eu não andei, e não vou andar. Eu não vou andar, eu não vou recuar. Eu só vou avançar. Porque eu morri. Que consagrar é você dedicar algo a Deus para morrer. Quando Jesus se consagrou naquela cruz, ele morreu. Quando Abraão consagrou Isaac, apesar de Isaac não ter sido morto, para Deus ele morreu. Então eu me dediquei com todo entendimento. Eu disse, chega, eu não quero viver para mim mesmo.